Imagine um povo inteiro escravizado por gerações, sem esperança, trabalhando sob o chicote do império mais poderoso da terra. Agora, imagine um homem, criado como príncipe, mas nascido escravo, que é chamado por Deus para desafiar esse império. O que acontece quando o impossível se torna realidade? Hoje, vamos mergulhar fundo no livro do Êxodo, uma jornada épica que vai do nascimento de Moisés à travessia milagrosa do Mar Vermelho, das impressionantes pragas do Egito à entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Esta não é apenas uma história antiga, é uma narrativa poderosa sobre fé, libertação e o poder divino que continua a ecoar em nossas vidas até hoje. Estão prontos para essa viagem? Então, vamos começar. Para entender a grandiosidade do Êxodo, precisamos voltar um pouco no tempo. O povo de Israel vivia no Egito, uma terra de faraós, pirâmides e deuses poderosos. Inicialmente, eles chegaram como convidados, na época de José. Mas, com o passar dos séculos, os israelitas se multiplicaram tanto que o novo faraó, temendo seu poder, os transformou em escravos. A vida era brutal. Trabalho forçado, opressão constante. No entanto, em meio a tanto sofrimento, uma promessa antiga ainda ardia. Séculos antes, Deus havia prometido a Abraão que sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. E mesmo na escuridão do cativeiro, essa promessa estava se cumprindo. O povo clamava por libertação, e Deus ouviu o seu clamor. O cenário estava pronto para a chegada de um libertador. E é aqui que nossa história realmente começa. Com o nascimento de um bebê em um tempo de grande perigo. Faraó, com medo, ordenou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos. Mas a mãe de um desses meninos, Joquebede, teve um plano ousado. Ela colocou seu filho num cesto e o deixou à deriva no rio Nilo, confiando em Deus. E quem o encontra? A própria filha do faraó, que o adota e o chama de Moisés. Moisés cresce no palácio, educado como um príncipe egípcio, mas ele nunca esquece suas raízes. Um dia, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, ele intervém e acaba tendo que fugir para o deserto. Lá, ele se torna um pastor de ovelhas, um homem simples, longe do poder e da realeza. E é no deserto, no Monte Horebe, que Moisés tem um encontro que mudaria sua vida e a história do mundo. Ele vê uma sarça que queima, mas não se consome. Curioso, ele se aproxima, e do meio do fogo, Deus o chama pelo nome. Moisés, Moisés. Deus se revela como o Deus de seus antepassados e lhe dá uma missão monumental: voltar ao Egito e libertar o seu povo. Moisés hesita, se sente incapaz, dá desculpas. Quem sou eu para ir a Faraó? Mas Deus garante: eu estarei com você. Esse encontro na sarça ardente transforma um pastor fugitivo no porta-voz do Deus Todo-Poderoso. Com a promessa de Deus e seu irmão Arão ao seu lado, Moisés retorna ao Egito e confronta Faraó. A mensagem é simples e direta. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir. Mas Faraó, cujo coração estava endurecido, zomba deles e aumenta ainda mais o trabalho dos escravos. Quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz? Ele pergunta. O que se segue é uma das demonstrações mais espetaculares do poder divino em toda a Bíblia: as 10 pragas. Cada praga não era apenas um desastre natural, era um ataque direto aos deuses do Egito, mostrando que eles não tinham poder algum. O rio Nilo, venerado como um deus, transformou-se em sangue. A praga das rãs, dos piolhos, das moscas. A escuridão total que cobriu o Egito por 3 dias foi uma afronta direta a Ra, o deus Sol. Faraó negociava, prometia libertar o povo, mas sempre voltava atrás. A cada praga, seu coração se endurecia mais. Até que chegou a 10ª e última praga, a mais terrível de todas. O anjo da morte passaria pelo Egito e tiraria a vida de todo primogênito, desde o filho de Faraó até o filho do servo. Mas Deus proveu um escape para o seu povo. Cada família israelita deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e passar o seu sangue nos umbrais das portas. Quando o anjo da morte visse o sangue, passaria por aquela casa. Essa foi a primeira Páscoa. Naquela noite, um grande clamor se ouviu em todo o Egito.
pois não havia casa onde não houvesse um morto. Finalmente, quebrado pela dor, Faraó chama Moisés e diz: Vão, sirvam ao Senhor, como vocês pediram. Levem tudo e vão embora. A libertação havia chegado. Depois de 430 anos de cativeiro, o povo de Israel estava livre. Uma multidão de mais de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, marchou para fora do Egito, guiada por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Mas a liberdade ainda não estava garantida. Faraó, arrependido de ter perdido sua mão de obra escrava, reúne seu poderoso exército, com seus melhores carros de guerra, e parte em perseguição. Os israelitas se veem encurralados. De um lado, o exército egípcio se aproximando, do outro, o imenso Mar Vermelho. O pânico toma conta do povo. Eles clamam a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? Mas Moisés, com uma fé inabalável, responde: Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Então, por ordem de Deus, Moisés estende sua vara sobre o mar. E o milagre acontece. Um vento forte sopra durante toda a noite, dividindo as águas e criando um caminho seco no meio do mar, com muralhas de água de cada lado. O povo de Israel atravessa em segurança. Quando o exército egípcio tenta persegui-los pelo mesmo caminho, Deus ordena a Moisés que estenda a mão novamente. As muralhas de água desabam, e todo o exército de Faraó, seus carros e cavaleiros, são engolidos pelo mar. Naquela manhã, na outra margem, Israel viu o grande poder do Senhor e celebrou sua salvação definitiva com cânticos de louvor. A travessia do Mar Vermelho foi um milagre espetacular, mas a jornada estava apenas começando. Agora, eles estavam no deserto, um lugar hostil, sem comida e sem água. A euforia da liberdade rapidamente deu lugar à reclamação e à saudade do Egito. Pelo menos lá tínhamos comida, diziam eles. Mas Deus, em sua paciência e providência, cuida do seu povo. Quando eles têm fome, ele envia o maná, um pão que caía do céu todas as manhãs. Quando tem sede, ele faz brotar água de uma rocha. O deserto se tornou uma escola. Um lugar de provação, sim, mas também de dependência total de Deus. Cada dia era uma lição sobre confiar na provisão divina, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. O povo aprendeu, aos poucos e com muita dificuldade, que o Deus que os libertou da escravidão era também o Deus que os sustentaria no caminho para a terra prometida. 3 meses após saírem do Egito, os israelitas chegam ao pé do Monte Sinai. Este é um momento crucial na história. Deus chama Moisés para subir ao monte, que estava coberto por uma nuvem densa, com trovões, relâmpagos e o som de uma trombeta muito forte. A presença de Deus era tão intensa que o povo tremia de medo. É ali, no Sinai, que Deus estabelece uma aliança com Israel. Ele lhes entrega os 10 mandamentos, escritos pelo seu próprio dedo em tábuas de pedra. Esses mandamentos não eram apenas um conjunto de regras, mas o fundamento para uma nova sociedade, um guia para viver em relacionamento com Deus e com o próximo. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Essa aliança no Sinai transformou um grupo de ex-escravos em uma nação santa, o povo escolhido de Deus. Eles receberam a lei, o projeto para sua vida comunitária, social e espiritual, com Deus habitando no meio deles. O Sinai marca o nascimento de Israel como nação, unida a Deus por um pacto sagrado. E assim, chegamos ao final da nossa jornada pelo livro do Êxodo. Que história incrível, não é? Do cativeiro no Egito à aliança no Monte Sinai, o Êxodo é a grande narrativa de libertação da Bíblia. Muito obrigado por me acompanhar nesta viagem incrível pelo livro do Êxodo. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando as maravilhas da Bíblia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe nos comentários qual parte da história do Êxodo mais te impactou. Um grande abraço e até a próxima.